A Rússia, antes da Revolução, era um país muito atrasado, né? E até mesmo em relação a uma comparação com os países da Europa, né? Os países da Europa eram muito mais desenvolvidos, né? Eram industrializados, estavam muito mais avançados. Com a Revolução, as forças que a Revolução desencadeou, né, com o sistema socialista de produção, fez com que em 20 anos a Rússia passasse por um processo de industrialização, de desenvolvimento econômico que foi único no mundo. Então, só para comparar, a partir da década de 30 vai ter uma grande crise econômica no mundo capitalista. E o único país que sobreviveu a essa debacle, essa crise do sistema capitalista foi, o único país do mundo foi a Rússia. Até mesmo no Brasil, né, a queda do preço do café, a grande depressão nos Estados Unidos. Então, enquanto os países capitalistas sofriam uma crise muito grave no seu sistema econômico, a Rússia ele desenvolveu, se você for pegar as estatísticas de industrialização, você vai ver que aumentou de uma forma absurda. Tanto é assim que a União Soviética derrotou a Alemanha nazista. Isso só se explica porque houve um grande desenvolvimento da economia russa. Não tem outra explicação. É bobagem a gente acreditar que a Alemanha foi derrotada pelos Estados Unidos, ou blá blá blá. Que era conversa fiada. Quem derrotou mesmo a Alemanha foi Stalingrado, foi Moscou. São as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Né? 1 milhão de mortos. Né? Pra você ter uma ideia. Na Rússia ninguém chama a Segunda Guerra Mundial. É Grande Guerra Patriótica, porque aquilo dali mexeu com a população. Mas a população construiu, em 20 anos, uma economia que era muito forte. Tanto é que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se transforma na segunda potência do mundo. Quer dizer, as forças que a Revolução desencadeou no campo econômico, né, foram realmente muito importantes. A planificação da economia. Né? Mas é claro que tem todo um problema também em relação a isso. Por exemplo, a gente sabe que boa parte das obras que foram feitas de estrada, de siderúrgicas, de hidrelétrica, foi com um trabalho escravo. Então os caras estavam lá trabalhando, o Stalin mandou alguns milhões para o campo de trabalho forçado, para as gulags. Então isso também tem. Mas o que eu estou querendo dizer é que o resultado, se você for pegar o resultado econômico, é um resultado que é muito diferente do que era a Rússia dos czares. Passou de um país agrário para um país desenvolvido industrialmente. Depois é outro processo. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí já é uma outra situação. Mas houve essa mudança. Né? No aspecto, por exemplo, do feminismo, algumas das mulheres que fizeram a Revolução eram feministas. Né? A Kopskaya, por exemplo, que era a companheira do Lenin, ela tem vários livros que falam sobre isso. A Alessandra Kollontai, são várias mulheres que participam desse processo de emancipação da mulher. Por exemplo, a mulher russa teve o direito ao aborto rapidamente. O direito a voto, direito a lavar roupa em lavanderias públicas. Né? Então, restaurantes populares também. Quer dizer, são várias conquistas que as mulheres da União Soviética, depois virou União Soviética, elas vão ter. Hoje, o que é interessante, porque hoje em dia existe todo um retrocesso também na Rússia sobre isso. Né? Hoje em dia, na Rússia, essa coisa da mulher, né? do movimento homossexual na Rússia, por exemplo, era muito perseguido. Né? Então, o cara não pode se manifestar na rua que batem, apanham, né? Então, quer dizer, então é uma coisa bem diferente. Mas eu acho que houve conquistas, né? Agora, o grande problema é o governo de Stalin, né? Que aí é um problema. Aí, não sei se depois a gente pode discutir sobre isso, né? Mas o que foi o governo do Stalin, né? Até mesmo se houve realmente uma experiência socialista na Rússia. Tem várias visões sobre isso, né? Capitalismo de Estado, Estado operário. Né? Existem várias opiniões sobre isso. Depois a gente pode até discutir um pouco melhor sobre isso. Vou passar para o Bruno. Eu acho que em relação às mulheres, né, o Manuel já até pontuou aqui algumas questões. Na verdade, muito do que hoje a gente está debatendo, na verdade a gente vive hoje um retrocesso em relação à questão das mulheres terrível aqui no Brasil, né, e no mundo como um todo.
Mas, por exemplo, lá na Rússia imediatamente pós-17, você tem, por exemplo, o direito às mulheres frequentarem escola. As mulheres eram proibidas de frequentar a escola, né? Escolas, e quando eu estou falando de mulheres, estou falando sobretudo as mulheres, né, trabalhadoras, né? As mulheres vão passar a frequentar as escolas, né? vão passar, né, tempos depois, as próprias universidades, vão ser, você vai ter ali as condições para que elas saiam do universo privado, né? Enfim, vão, a partir do momento que o Estado, por exemplo, vai assumir a responsabilidade até mesmo com a alimentação, através de restaurantes populares, né? Então, aquela coisa de que a mulher tinha que ficar em casa para poder cuidar do marido, fazer comida, não sei o que, isso, né, vai ser bastante superado. A própria questão do aborto, que é um debate que está colocado aí até hoje. No Brasil, por exemplo, a gente está sob a ameaça, inclusive, de suspender a lei que garante o aborto, por exemplo, em caso de estupro. Aqui no Brasil você tem diversos projetos de lei na Câmara Federal com esse são previstos em lei, né? São previstos em lei, já são conquistas, e a gente está, né, num processo aí de retrocesso, e essas leis o Eduardo Cunha, né, antes, quando era presidente da Câmara, colocou isso, né, para ser debatido no Congresso. Então, sem dúvida, né, para as mulheres, assim como para, né, outras categorias sociais na Rússia, a Revolução resultou em grandes avanços. Agora, o que é importante a gente entender, e aí eu pego um pouco o gancho aqui do que o Manuel estava falando na última intervenção dele, é que as conquistas sociais, elas não são, como é que eu vou dizer, para sempre, no sentido de que, assim, uma vez que você conquistou, nunca mais ninguém vai mexer nelas. Não. Né? Na verdade, com o fim da Revolução, né, com o fim do processo de democratização que foi inaugurado com a Revolução, né, que enfrentou uma série de problemas, né, enfim, o Manuel colocou aqui a questão do Stalin, enfim, mas você tem problemas tão complexos quanto, né, ao longo do processo. Esses direitos, eles vão ser ameaçados, ao ponto de chegarmos hoje, por exemplo, na Rússia, né, a população, né, LGBT, você correu o risco, por exemplo, de ser preso por se declarar homossexual. Então, qual é a grande lição que fica para a gente? Que os direitos, eles devem ser, eles só são preservados, só são conquistados na medida em que aqueles atores sociais que foram importantes para que eles sejam efetivados, para que eles sejam conquistados, se mantenham alertas, se mantenham organizados, se mantenham, né, na sua defesa. A gente está vivendo um cenário muito parecido aqui no Brasil, né? A partir do dia 10, não à toa, aí vai ser dia 10, essa questão da luta dos metalúrgicos, né, que a gente espera que seja incorporada por outras categorias. Né? A partir do dia 11, a reforma trabalhista, né, que foi votada a toque de caixa no Congresso Nacional, ela entra em vigor.